Essa empresa de mobilidade promete mudar o trânsito no mundo inteiro e já tem valor de mercado de incríveis 45 bilhões de dólares, superando até mesmo montadoras tradicionais como a Ford. Essa é a Waymo, a empreitada da Google que promete revolucionar o transporte no mundo inteiro com seus carros totalmente autônomos e que já está operando em algumas cidades dos Estados Unidos e em poucos anos pode estar na sua cidade. Nesse vídeo, você vai conhecer a história da Waymo e como ela quer revolucionar o mundo. Waymo. Essa é mais uma empreitada que compõe o portfólio da holding Alphabet, que junta as empreitadas de A a Z que derivam do Google. Criada em 2009 com o nome de Google Self-Driving Car Project, ou Carro Autodirigível do Google, a empresa foi liderada por Sebastian Thrun, um ex-professor de Stanford, uma das universidades mais conceituadas do mundo. Inicialmente com um Toyota Prius, a então startup fez testes em carros que utilizavam um conjunto de câmeras, radares e sensores para que uma inteligência computadorizada fosse capaz de enxergar as ruas, as pessoas e os carros ao seu redor. Após anos de testes na Califórnia, a empreitada se desenvolveu e até criou seu próprio protótipo de automóvel, chamado Firefly, que operava sem volante ou pedais em baixa velocidade. O modelo foi usado em testes até 2017. Porém, anos e muitos testes depois, em 2016, a empreitada foi desmembrada da Google e se tornou uma startup independente, que recebeu o nome de Waymo, uma redução do que em inglês seria um novo caminho para a mobilidade. Inicialmente, a Waymo passou a oferecer de forma experimental um serviço de caronas, em que moradores da cidade de Phoenix, no Arizona, podiam andar em carros parcialmente autônomos, que eram majoritariamente guiados por um sistema autônomo, mas que tinham um motorista humano para a segurança. Os testes foram feitos em 2017 e apenas um ano depois, a Waymo já oferecia o serviço Waymo One, o primeiro serviço de transporte autônomo comercial do mundo. Através dele, moradores de Phoenix poderiam solicitar uma carona em um carro totalmente autônomo por um aplicativo, da mesma forma que pediam um serviço como Uber. Contudo, por razões regulatórias, os carros estavam conectados a uma central, em que havia o mínimo de supervisão humana para casos emergenciais. Pouco tempo depois, veio o serviço Waymo Via, que utiliza caminhões autônomos para o transporte de cargas. Ao longo dos anos, as empreitadas contaram com o apoio direto de montadoras como Chrysler, Volvo e Jaguar. A Jaguar, inclusive, fornece boa parte da frota de carros que agora fazem o serviço de carona autônoma. Recentemente, a empresa anunciou também uma parceria com a coreana Hyundai, que oferecerá carros elétricos do modelo Ioniq 5 para comporem a frota da empresa. Em 2021, o serviço Waymo One chegou também na cidade de São Francisco, na Califórnia, atendendo ao número muito maior de pessoas, inclusive moradores e turistas. Agora mesmo, se você estiver na cidade, pode solicitar um carro totalmente autônomo pelo aplicativo da empresa. Atualmente, o serviço também está disponível em Los Angeles e em 2025 chegará na cidade de Austin, no Texas, em parceria com a Uber, que por sua vez vê na tecnologia da Waymo uma forma de futuramente não mais precisar de motoristas humanos em suas operações. Hoje, apesar de ser relativamente uma novidade e ter poucos carros à disposição, são 150 mil viagens pagas por semana, com avaliações muito positivas, especialmente de turistas, que se surpreendem com a tecnologia. Apesar disso, a startup ainda queima muito dinheiro, tanto para desenvolver suas tecnologias, como também para atrair clientes. Alguns desafios envolvem o aprimoramento do sistema e a integração da tecnologia atual com modelos de inteligência artificial, que prometem deixar a condução mais acurada do que um motorista humano. Apesar do desenvolvimento tecnológico, por enquanto e por força de lei, os carros ainda contam com uma supervisão humana em uma central da empresa, o que faz com que eles sejam considerados, por hora, robotáxis e não veículos autônomos propriamente ditos. A condução totalmente autônoma deve ser atingida em 2030, de acordo com a previsão da empresa. Contudo, ainda há incerteza sobre como um sistema autônomo irá se comportar quando tiver que tomar decisões delicadas, como, por exemplo, estar diante de uma situação emergencial
em que terá de escolher entre colidir contra um de dois alvos diferentes. Além disso, não há previsão de quando a legislação americana vai permitir que a supervisão humana seja totalmente eliminada. Outro problema, que já envolve uma discussão política importante, é acerca da culpabilidade em casos de acidentes graves, uma vez que a empresa poderia simplesmente colocar a culpa de um acidente em um erro inesperado do sistema, o que leva a uma longa discussão. Mesmo operando no vermelho, diante das incertezas e com previsão para que se torne lucrativa somente em 2028, a Waymo já conquistou uma legião de investidores, como o fundo Andreessen Horowitz, a própria Alphabet e até a gigante financeira Fidelity. Recentemente, a startup levantou nada menos do que 5,6 bilhões de dólares, o que trouxe a ela uma valorização de mercado de incríveis 45 bilhões de dólares, e isso ainda deficitária, e sem ser uma companhia de capital aberto. Para se ter ideia do que representa esse valor, montadoras tradicionais como a Ford, por exemplo, têm valorizações de mercado em torno de 40 bilhões de dólares, e a Volkswagen vale 54 bilhões de dólares. Tudo isso faz parte da projeção de que em menos de uma década, a Waymo poderá revolucionar o transporte em todo o mundo, eliminando a necessidade de motoristas humanos nas funções de táxi e Uber, e até mesmo sendo capaz de transformar o padrão de consumo da indústria automobilística, já que as pessoas podem deixar de comprar um carro próprio para se locomoverem apenas nos carros autônomos da Waymo, o que pode até mesmo colocar um fim em empresas como Uber e similares, que podem ter que se juntar à Waymo se quiserem continuar existindo. Porém, outras empresas também estão de olho no mercado de transporte autônomo, inclusive a Tesla, que já anunciou o seu modelo de robotáxi, o Cybercab, que deve entrar em produção em 2026. Ainda assim, o modelo pode atrasar, como aconteceu com alguns modelos prometidos pela empresa de Elon Musk. E nesse meio tempo, a Waymo pode ganhar muito terreno pelo fato de simplesmente adaptar carros já existentes e bem mais baratos. De toda forma, nesse caso, a sorte também está lançada. Quem será que vence essa briga? E você, acha que a Waymo vai transformar o transporte em todo o mundo? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.